Mariana Scovel-Shinn estava afogada em dívidas, em verdadeiros empecilhos financeiros, quando descobriu algo que mudou completamente sua vida. Não foi uma técnica mirabolante para ganhar dinheiro rápido, nem uma estratégia financeira complexa. Foi uma compreensão tão profunda sobre a natureza das dívidas que a permitiu se libertar de todas elas antes mesmo do ano novo começar. E o mais surpreendente é que ela fez isso sem ter o dinheiro necessário para pagar. Eu sei, parece até contraditório. Como alguém pode se livrar de dívidas sem o dinheiro? Mas Mariana entendia algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Ela compreendia que dívida não é apenas um número frio em uma conta bancária. Dívida é energia, é vibração. E energia, vibração, podem ser transmutadas, transformadas, antes mesmo de se manifestarem fisicamente no mundo material. O que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro, pode transformar a forma como você encara o próximo ano, te libertando de um peso, um fardo, que você talvez carregue há anos. Mas antes de tudo, preciso te situar. Preciso te apresentar o momento exato em que Mariana fez essa descoberta. Era dezembro de 1912. Mariana tinha 31 anos. Seu casamento havia acabado de terminar. Seu ex-marido, um artista que nunca alcançou o sucesso, havia deixado para ela uma montanha de contas não pagas, aluguel atrasado, dívidas com fornecedores, empréstimos de amigos que ela havia feito para sustentar a carreira dele. Mariana estava sozinha em Nova York, no inverno mais rigoroso que ela se lembrava, encarando uma pilha de papéis que representavam tudo o que ela devia. E a sensação não era apenas de preocupação financeira, era um peso, um fardo, era vergonha, era culpa. Ela se sentia presa, amarrada, como se aquelas dívidas fossem correntes invisíveis, sufocando-a, impedindo-a de respirar fundo. E foi exatamente nesse momento de desespero que algo aconteceu. Mariana estava sentada em seu pequeno apartamento, observando a neve caindo lá fora, e uma pergunta surgiu em sua mente. Uma pergunta que ela nunca havia feito antes. A pergunta era esta: se eu morresse agora, essas dívidas morreriam comigo? A resposta óbvia seria sim. Quando alguém falece, suas dívidas pessoais geralmente desaparecem junto. Os credores podem até tentar cobrar do espólio, mas se não houver bens, as dívidas simplesmente se evaporam. E essa percepção fez Mariana questionar algo fundamental. Se as dívidas podem simplesmente desaparecer com a morte, então elas não são tão sólidas quanto parecem. Elas não são permanentes. Elas não são reais da forma como pensamos que são. Dívidas são acordos. São energia cristalizada em forma de números. São promessas do passado que pesam sobre o presente. E se são energia, Mariana pensou, então podem ser transfórmidas como qualquer outra energia. Essa foi a semente da descoberta, mas ainda faltava a prática, ainda faltava o método. Mariana passou as semanas seguintes estudando tudo o que podia sobre a natureza metafísica do dinheiro e das dívidas. Ela devorou textos antigos, conversou com mestres espirituais, meditou profundamente sobre o assunto e chegou a uma conclusão que contradizia tudo o que a sociedade nos ensina. A conclusão era esta: você não precisa pagar uma dívida para se libertar dela. Você precisa primeiro se libertar dela para conseguir pagá-la. Deixe eu explicar isso de outra forma, porque é crucial que você entenda. Quando você deve dinheiro, você carrega um peso energético, uma vibração negativa. Esse peso afeta seus pensamentos, afeta suas emoções, afeta suas ações. Você acorda pensando na dívida, adormece pensando na dívida.
Toma decisões baseadas no medo da dívida. E esse estado de medo e peso cria mais escassez, porque você está vibrando na frequência da falta. Você está constantemente emanando a energia de quem não tem o suficiente. A abundância divina, como Mariana ensinava, é como um eco. Ela reflete de volta o que você emana. Se você emana escassez, recebe mais escassez. Se você emana peso, recebe mais peso. Então, a pessoa endividada fica presa em um ciclo vicioso. Ela então se sente pesada. Como se sente pesada, emana escassez. Como emana escassez, atrai mais escassez. Com mais escassez, não consegue pagar. E a dívida continua crescendo. Mariana percebeu que o único jeito de quebrar esse ciclo era invertendo a ordem. Em vez de esperar pagar para se sentir livre, ela precisava se sentir livre primeiro. E então o pagamento viria. Mas como se sentir livre quando os boletos estão lá? Quando os credores estão cobrando? Quando os números são reais? Foi aqui que Mariana desenvolveu o que ela chamou de a transmutação espiritual dos empecilhos financeiros. O método começa com uma mudança de perspectiva. Você precisa parar de ver a dívida como um inimigo e começar a vê-la como uma professora. Mariana dizia que cada dívida carrega uma lição. Talvez a lição seja sobre limites, talvez seja sobre valor próprio, talvez seja sobre confiar em fontes erradas, talvez seja sobre assumir responsabilidades que não eram suas. No caso de Mariana, as dívidas do ex-marido ensinaram a ela sobre codependência. Ela havia sustentado os sonhos dele às custas dos próprios. Ela havia ignorado sua intuição, que dizia que aquele casamento não era o certo. Ela havia colocado as necessidades dele acima das suas. Quando Mariana reconheceu essa lição, algo começou a mudar. A raiva que ela sentia do ex-marido começou a se dissolver. A culpa por ter se deixado levar começou a diminuir. E junto com essas emoções, o peso da dívida também ficou mais leve. Mas isso era apenas o primeiro passo. O segundo passo era o perdão. E não estou falando de perdão no sentido superficial de dizer eu te perdoo e seguir em frente. Estou falando de um perdão profundo que inclui 3 dimensões. Primeiro, perdoar quem contribuiu para a dívida. No caso de Mariana, o ex-marido. No seu caso, pode ser um sócio, um familiar, um empregador ou até você mesmo. Segundo, perdoar a si mesmo por ter permitido a situação, por ter tomado decisões que levaram àquele resultado, por ter ignorado sinais, por ter agido por medo ou carência. Terceiro, perdoar o próprio dinheiro. Sim, Mariana ensinava que precisamos perdoar o dinheiro por ter nos abandonado em momentos difíceis. Parece estranho, mas muitas pessoas guardam ressentimento inconsciente contra o dinheiro. Elas sentem que o dinheiro as traiu, as deixou na mão, não esteve presente quando mais precisavam. Esse perdão triplo libera uma quantidade enorme de energia que estava presa no ressentimento, e essa energia liberada pode então ser direcionada para a solução. O terceiro passo do método de Mariana era a declaração de liberdade. Não uma afirmação vazia, repetida mecanicamente, uma declaração feita com a autoridade de quem sabe que já está livre. Mariana criou um decreto específico para dívidas, um decreto que ela usou naquele dezembro de 1912 e que ensinou a centenas de alunos ao longo dos anos. O decreto é este: eu dissolvo e apago toda a dívida kármica e financeira. Estou livre e desimpedida. A abundância divina agora flui para mim e através de mim. Mas calma. O decreto sozinho não funciona se você não entender o que cada parte significa. Quando Florence Scovel Shinn dizia, eu dissolvo e apago,
Ela estava exercendo autoridade espiritual. Ela não estava pedindo, ela não estava implorando, ela estava declarando, como alguém que tem o poder de decretar e ver acontecer. Quando ela mencionava dívida kármica e financeira, ela estava cobrindo duas dimensões. A dívida financeira é óbvia, são os números que você deve, mas a dívida kármica é mais sutil. São os padrões repetitivos, as situações que se repetem vida após vida, geração após geração. Muitas pessoas herdam padrões de escassez dos pais e avós. Florence estava dissolvendo ambas. Quando ela declarava, estou livre e desimpedida, ela estava assumindo a identidade de pessoa livre, não de pessoa que será livre quando pagar, de pessoa que já é livre agora, independente dos números. E a parte final. A abundância divina agora flui para mim e através de mim. Era o redirecionamento. Não basta esvaziar o negativo. Precisa preencher com positivo. A abundância divina é a fonte inesgotável que Florence acessava. O que aconteceu depois que Florence fez esse decreto pela primeira vez foi extraordinário. Na semana seguinte, ela recebeu uma carta de uma antiga conhecida, uma mulher rica que havia assistido a uma de suas palestras anos antes. A mulher dizia que havia sido tocada pelos ensinamentos de Florence e queria retribuir. Incluiu na carta um cheque que cobria exatamente o valor do aluguel atrasado. Florence poderia ter pensado que foi coincidência, mas ela sabia que não existem coincidências. O decreto havia movido energias, e essas energias haviam se manifestado na forma daquela carta. Nas semanas seguintes, mais situações inesperadas aconteceram. Um credor perdoou parte de uma dívida espontaneamente. Um trabalho de ilustração apareceu pagando mais do que o normal. Um objeto que ela pensava não ter valor foi vendido por um bom preço. Aos poucos, dívida por dívida foi sendo quitada, não de uma vez só, mas de forma orgânica, quase mágica. E o mais importante, Florence entrou em 1913 completamente livre, não apenas financeiramente, energeticamente. Ela havia dissolvido não apenas os números, mas o padrão que criava os números. Agora você pode estar pensando, isso funcionou para Florence porque ela tinha conhecimento espiritual. Ela já praticava esses princípios há anos, mas eu não tenho essa base. Eu estou apenas começando. É aqui que preciso ser muito direto com você. O conhecimento espiritual de Florence não era o que fazia o método funcionar. O que fazia funcionar era a fé, a certeza absoluta de que a liberdade já era dela. E essa fé está disponível para qualquer pessoa, independente de quanto já estudou ou praticou. Florence, inclusive, preferia ensinar esse método para iniciantes. Ela dizia que os iniciantes, às vezes, tinham mais facilidade, porque não carregavam conceitos espirituais complicados. Eles simplesmente faziam o decreto com o coração aberto e deixavam acontecer. Os mais avançados, ironicamente, às vezes complicavam. Queriam entender cada detalhe metafísico. Queriam saber exatamente como funcionava. E essa necessidade de entender atrapalhava a entrega. Então, se você está ouvindo isso e nunca fez nada parecido, saiba que você está em vantagem. Sua mente ainda não criou barreiras de ceticismo elaborado. Você pode simplesmente confiar e fazer. Mas existe um detalhe crucial que Florence sempre enfatizava. Um detalhe que separava os que tinham resultados dos que não tinham. O detalhe era este: você precisa estar disposto a agir quando a oportunidade aparecer. O decreto abre portas, mas você precisa atravessar essas portas. Florence contava o caso de uma aluna que fez o decreto para se libertar de dívidas. Nas semanas seguintes,
apareceu uma oportunidade de trabalho que pagaria bem. Mas a aluna recusou porque achou que o trabalho não era digno dela. Era um trabalho simples, abaixo da sua formação. A dívida continuou. Florence explicou a ela que o universo havia respondido ao decreto. Havia oferecido um caminho, mas a aluna, por orgulho, havia fechado a porta que ela mesma pediu que abrisse. Então, quando você fizer esse decreto, esteja atento. Esteja disposto a receber de formas inesperadas. Esteja disposto a agir, mesmo que a oportunidade não seja exatamente como você imaginou. O universo nem sempre entrega da forma que esperamos, mas sempre entrega da forma que precisamos. Agora, deixa eu te ensinar como aplicar esse método especificamente para o final de ano, porque existe um poder multiplicado quando você faz a dissolução de dívidas nos últimos dias de dezembro. Florence explicava que o final de dezembro é um portal energético natural. O ano velho está morrendo, o ano novo está nascendo. E nesse momento de transição, tudo que você libera é liberado com mais facilidade. Tudo que você declara é amplificado. É como se o universo estivesse fazendo uma grande limpeza. E se você conscientemente participar dessa limpeza, os resultados são muito mais rápidos do que em qualquer outra época do ano. Florence recomendava fazer o ritual de dissolução de dívidas, especificamente entre os dias 27 e 31 de dezembro. Esses 5 dias, segundo ela, formavam o que os antigos chamavam de o corredor entre os mundos. Um período onde o véu entre o visível e o invisível fica mais fino. O ritual começa com uma lista. Sim, uma lista física, escrita à mão. Florence era muito enfática sobre isso. Não serve digitar no computador, não serve fazer mentalmente. Precisa ser escrita de próprio punho. Nessa lista, você vai colocar todas as suas dívidas. Todas. Mesmo as pequenas, mesmo as que você esqueceu, mesmo as dívidas emocionais, como promessas que você fez e não cumpriu. Florence dizia que muitas pessoas carregam dívidas que nem lembram mais. Aquele amigo que você disse que ligaria e nunca ligou. Aquele favor que você prometeu e não fez. Aquele dinheiro pequeno que você pegou emprestado e esqueceu de devolver. Todas essas pequenas dívidas criam nós energéticos, e esses nós impedem o fluxo de abundância. Então, a lista precisa ser completa. Não se preocupe se ficar longa. Quanto mais completa, melhor. Depois de fazer a lista, você vai pegar cada item e fazer um pequeno ritual de liberação. Para cada dívida, você vai dizer em voz alta o nome do credor ou da situação. E então declarar: estou livre dessa obrigação no plano espiritual. Eu dissolvo essa energia. Eu te libero e me libero. Florence explicava que essa declaração não significa que você não vai pagar. Significa que você está liberando o peso energético primeiro. O pagamento físico, quando possível e apropriado, virá depois. Mas o peso não precisa esperar o pagamento. Muitas pessoas carregam dívidas que já prescreveram legalmente, mas continuam sentindo o peso. Outros carregam dívidas com pessoas que já se foram. Outros carregam dívidas que são mais emocionais do que financeiras. Para todas essas situações, a transmutação espiritual dos empecilhos financeiros é ainda mais importante. Depois de passar por cada item da lista, você vai fazer algo simbólico. Mariana recomendava queimar a lista. O fogo, na tradição metafísica, representa transformação. Quando você queima algo, você está entregando ao elemento que transforma. Se você não puder queimar, pode rasgar em pedaços bem pequenos e jogar no lixo com intenção. Ou pode enterrar em um vaso de planta, simbolizando que aquilo vai se transformar em nutriente para algo novo crescer. O importante é o ato físico de se desfazer da lista.
Isso sinaliza para seu subconsciente que aqueles empecilhos financeiros não pertencem mais a você. Depois do ritual de liberação de cada item, vem o decreto final. O mesmo que Mariana usou, eu dissolvo e apago todo empecilho kármico e financeiro. Estou livre e desimpedida. A abundância divina agora flui para mim e através de mim. Mariana recomendava fazer esse decreto 3 vezes. 3 é o número da manifestação. É o número que representa o pensamento se tornando palavra e a palavra se tornando ação. Após o decreto, silêncio. Pelo menos 5 minutos de silêncio, apenas sentindo a liberdade, não pensando em como vai pagar, não planejando estratégias financeiras, apenas sentindo que você já está livre. Mariana dizia que esses minutos de silêncio após o decreto são tão importantes quanto o próprio decreto. Porque é no silêncio que a impressão se fixa no subconsciente. Se você imediatamente volta a pensar nos empecilhos financeiros, você desfaz o trabalho. Agora, deixa eu te contar um caso que Mariana documentou. Um caso que mostra como esse ritual pode funcionar de formas completamente inesperadas. Era dezembro de 1925. Uma mulher chamada Beatriz procurou Mariana em desespero. Ela devia dinheiro para praticamente todo mundo que conhecia. O marido, os pais, os irmãos, os amigos. Ao longo dos anos, ela havia pegado emprestado de todos para tentar manter um negócio que nunca deu certo. O negócio havia falido e Beatriz estava com mais de $15.000 em dívidas. Em 1925, isso era uma fortuna. Muitas casas custavam menos que isso. Beatriz estava pensando em suicídio. Ela via a morte como a única saída para não ter que encarar todas aquelas pessoas a quem devia. Mariana ouviu a história inteira e então disse algo que chocou Beatriz. Mariana disse que o problema de Beatriz não era o dinheiro, era a vergonha. Beatriz chorou porque era verdade. O que mais a atormentava não era o valor numérico das dívidas, era ter que olhar no rosto das pessoas sabendo que devia a elas. Era a vergonha de ter falhado, a vergonha de ter pedido e não conseguido devolver. Mariana explicou que a vergonha era o verdadeiro peso e que enquanto Beatriz carregasse essa vergonha, ela nunca conseguiria resolver a situação financeira, porque a vergonha paralisa. A vergonha impedia de agir. A vergonha mantinha o ciclo. Mariana ensinou a Beatriz o ritual de transmutação dos empecilhos financeiros. Mas antes do ritual financeiro, ela fez Beatriz fazer algo diferente. Ela fez Beatriz escrever uma carta para si mesma. Na carta, Beatriz deveria reconhecer tudo o que havia tentado fazer, o negócio que havia sonhado, o esforço que havia colocado, as noites sem dormir, as esperanças, e deveria perdoar a si mesma por ter falhado. Não fingir que não falhou. Reconhecer a falha e escolher o perdão mesmo assim. Beatriz escreveu a carta chorando, páginas e páginas de dor, arrependimento e, finalmente, perdão. Quando terminou, Mariana pediu que ela lesse a carta em voz alta e depois queimasse. Esse foi o primeiro ritual, a transmutação da vergonha. Somente depois Mariana ensinou o ritual de transmutação dos empecilhos financeiros. A lista, a liberação individual, o decreto. O que aconteceu com Beatriz nos meses seguintes parece saído de um conto de fadas. Primeiro, seu pai, que era um dos maiores credores, teve um sonho. No sonho, ele via Beatriz como criança, correndo em um campo aberto, livre e feliz. Ele acordou com uma certeza estranha de que precisava perdoar o empecilho financeiro da filha, e fez isso. Simplesmente disse a Beatriz que não devia mais nada. Depois,
Um dos irmãos de Beatriz recebeu uma herança inesperada de um tio distante e decidiu usar parte do dinheiro para quitar os empecilhos financeiros da irmã. Um amigo a quem Beatriz devia morreu de ataque cardíaco. A viúva, ao organizar os papéis, encontrou o registro do empecilho financeiro e simplesmente jogou fora. Disse que não queria cobrar dívidas de uma época em que o marido também cometeu muitos erros. Um a um, os credores de Beatriz foram sumindo. Alguns perdoaram, outros morreram, outros simplesmente esqueceram. Em menos de um ano, Beatriz estava completamente livre, sem ter pago a maior parte dos empecilhos financeiros com dinheiro. Eles simplesmente se dissolveram. Mariana usava esse caso para ilustrar que a transmutação espiritual dos empecilhos financeiros não significa necessariamente que você vai ganhar dinheiro para pagar. Às vezes significa que os próprios empecilhos desaparecem por caminhos que você nem imaginava. A abundância divina tem infinitas formas de resolver situações. Nós, com nossa mente limitada, só conseguimos pensar em algumas. Ganhei dinheiro e paguei. Mas a abundância divina pode operar através de perdões, esquecimentos, mortes, heranças, cancelamentos, prescrições, erros bancários a seu favor e mil outras formas. Quando você faz o decreto de transmutação, você não está especificando como, você está declarando o resultado, e a abundância divina escolhe o como. Você acabou de aprender um dos métodos mais poderosos que Florence Scovel Shinn ensinou sobre dinheiro e empecilhos financeiros. Um método que ela usou pessoalmente, um método que transformou a vida de centenas de seus alunos. Um método que pode transformar a sua. Se esse conhecimento tocou você, se você sentiu o peso dos seus próprios empecilhos financeiros enquanto eu falava, saiba que existe uma razão para você estar ouvindo isso agora. Mariana dizia que ninguém encontra um ensinamento antes da hora. Se você chegou até aqui, é porque você estava pronto para receber. O Super Thanks ali embaixo é uma forma de praticar exatamente o que Mariana ensinava, a lei da circulação. Quando você recebe algo de valor e demonstra gratidão de forma concreta, você abre canais para receber ainda mais. Cada pessoa que clica naquele coração dourado está declarando à abundância divina que o conhecimento tem valor, que a sabedoria merece reconhecimento. E essa declaração volta multiplicada. Se você está com empecilhos financeiros agora, pode parecer contraditório dar, mas Mariana era categórica sobre isso. É exatamente quando você está em escassez que dar se torna mais poderoso, porque você está quebrando o padrão, você está agindo como quem tem, mesmo quando parece que não tem. Você não é apenas ouvinte desse conhecimento, você é guardião dele. E guardiões manifestam o que protegem. Agora, deixa eu revelar a parte final, a parte que vai selar sua liberdade financeira para 2026. Mariana descobriu que o decreto de transmutação espiritual dos empecilhos financeiros tem um complemento, um segundo decreto que deve ser feito imediatamente depois. E esse segundo decreto é o que impede que os empecilhos financeiros voltem, porque essa é uma verdade que poucos entendem. Você pode se libertar de dívidas hoje e criar novas dívidas amanhã. Se o padrão interno não mudar, os números externos vão se repetir. O segundo decreto é este: eu atraio apenas abundância. Toda a escassez é rejeitada na porta da minha consciência. Eu sou um ímã para a prosperidade. Esse decreto faz duas coisas. Primeiro, ele estabelece uma nova identidade. Você não é mais a pessoa que acumula dívidas. Você é a pessoa que atrai abundância. Segundo, ele cria uma espécie de escudo. A escassez que antes entrava livremente, agora é rejeitada. Mariana explicava isso com uma metáfora do eco. Imagine sua mente como uma casa. Antes do decreto,
As portas estavam abertas para qualquer visitante. Pensamentos de escassez, medo, dívida, todos entravam livremente. Depois do decreto, você coloca um porteiro na entrada. Esse porteiro verifica cada pensamento que tenta entrar. Se o pensamento é de escassez, é rejeitado. Se é de abundância, é bem-vindo. Isso não significa que você vai ignorar a realidade. Significa que você vai escolher como responder à realidade. Os boletos podem continuar chegando, mas em vez de entrar em pânico, você vai olhar para eles e pensar: isto está se resolvendo da forma perfeita, e essa mudança de perspectiva muda tudo. Mariana tinha uma aluna chamada Beatriz que levou esse princípio ao extremo. Toda vez que chegava uma conta, ela olhava e dizia em voz alta: "Obrigada por essa oportunidade de demonstrar fé", e beijava o boleto antes de guardar. Parece loucura, mas os resultados foram impressionantes. Em menos de 6 meses, todos os empecilhos financeiros dessa aluna estavam pagos. Não porque ela ganhou mais dinheiro, mas porque sua relação com o dinheiro mudou tão profundamente que as soluções começaram a aparecer. E isso me leva ao ponto mais importante de tudo que eu disse até agora. Dívida não é sobre dinheiro. Dívida é sobre vibração, é sobre sua relação com abundância e escassez. É sobre os padrões que você carrega, muitas vezes desde a infância. Muitas pessoas herdam padrões de dívida dos pais. Cresceram vendo os pais endividados, ouvindo conversas sobre falta de dinheiro, absorvendo a vibração de preocupação constante. E então, quando adultas, repetem o mesmo padrão, mesmo ganhando mais do que os pais ganhavam, porque o padrão está gravado no subconsciente. O ritual de transmutação espiritual de Mariana não apenas apaga as dívidas atuais, ele apaga o padrão. E quando o padrão é apagado, as dívidas não voltam. Você pode entrar em 2026 carregando o peso de 2025, ou pode entrar livre. A escolha é sua. Os últimos dias de dezembro estão passando. O portal está aberto. A vibração de transição está disponível. O que você vai fazer com essa oportunidade? Mariana fazia esse ritual todo final de ano, mesmo quando já estava próspera, mesmo quando não tinha dívidas aparentes, porque ela sabia que sempre há algo para dissolver. Sempre há alguma vibração estagnada para liberar. Sempre há espaço para mais abundância. Me conta nos comentários, há quanto tempo você carrega o peso de dívidas? 1 ano, 5 anos, 10 anos, mais? Eu quero saber quem aqui está pronto para finalmente soltar. E se você vai fazer o ritual nesses próximos dias, escreve livre nos comentários. Quero ver quantas pessoas vão entrar em 2026 completamente libertas. Mariana terminou sua vida sem dever nada a ninguém. E não porque ela ficou rica. Muitos ricos morrem endividados. Ela terminou livre porque entendeu a natureza real da dívida. E porque ensinou seu subconsciente a rejeitar escassez e atrair abundância. Que você encontre a mesma liberdade. Que seus empecilhos financeiros se dissolvam como neve ao sol. Que 2026 seja o ano em que você finalmente conhece a prosperidade que é sua por direito divino. Está feito. Está consumado. Você está livre.